Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro, que já está começando a se tornar natural, não mais eventual. Naturalmente, aos domingos, nós estamos aqui, digamos, trocando ideias. E a gente lança uma ideia e vocês pensam na ideia. E, naturalmente, dão o troco na forma de analisar, de raciocinar. Nós estamos tentando aprender com a vida, aprender com os livros, aprender com as lições que o mundo espiritual nos oferece. E nessas nossas conversas, recordar Jesus é sempre algo impressionante, porque a gente gostaria de dizer tanta coisa a respeito dele, todavia, na pobreza do nosso conhecimento, na pobreza da nossa linguagem, não conseguimos retratar exatamente a imagem que o coração vai oferecendo. Então, nós tentamos, com a voz, criar aquela imagem inesquecível. E a gente pode dizer inesquecível porque, de vez em quando, cala-se no coração aquela ideia de que também nós participamos dos idos da Galiléia distante, das margens do Tiberíades, ouvindo o vento soprar levemente e trazendo ao nosso coração as palavras dele. Fechando os olhos, dá para imaginar que a barca de Simão vem se aproximando lentamente da praia do Tiberíades. Eu sempre imaginei essas praias como sendo de areias muito alvas, até quando estive na região e percebi que aquela praia em volta do Tiberíades é feita de cascalhos, pedras que a água vai rolando, rolando, elas se tornam redondinhas e são negras. Impressionante a diferença dos nossos sonhos e pensamentos e a realidade. Então é como se percebêssemos o barco de Simão embicando naqueles cascalhos negros da margem do Tiberíades. Aí então, um aluvião de pensamentos, de ideias, chega ao nosso coração. Então gostaríamos de dizer tanta coisa. E aí então, a pobreza da linguagem. Dona Amélia Rodrigues, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, verteu para o nosso coração uma quantidade enorme de contos a respeito dele, em vários livros que a bênção das editoras puderam nos oferecer. Então é importante que a gente, de vez em quando, pensando em Jesus e não tendo palavras para preencher o espaço dos nossos sonhos e pensamentos, que a gente tome um dos livros de Dona Amélia para falar a respeito dele com as palavras dela. Aqui nós temos Quando Voltar a Primavera. Quando voltar a primavera das nossas emoções, quando voltar a primavera dos sonhos de renovação, de nos tornarmos melhores, de estabelecermos uma sociedade mais harmônica, mais fraterna. Então, vamos recordar Jesus como ela faz. Na primeira aparição dele, já mostrando a que ele veio, as bodas de Caná. A cidade de Caná eram, aliás, naquele tempo as cidades todas eram muito pequeninas, pouca gente habitando aquelas cidadezinhas. Então os acontecimentos eram muito importantes para aquela sociedade. E no caso, Maria, que era conhecida da família onde estava se realizando o casamento, vai com Jesus e os seus discípulos para aquele encontro. É a primeira aparição dele com os discípulos em público.
E acontece alguma coisa interessante. Vamos ver como é que Dona Amélia diz. Caná será o marco inicial do seu ministério público, num casamento, num momento festivo. A sua prisão se dará em outra festa, a da Páscoa, enquanto Israel rejubila. Olha que interessante o jogo de palavras. A primeira aparição dele publicamente se apresentando é numa festa, as bodas de Caná. E a despedida dele também se dá numa festa, a festa da Páscoa, quando todos os israelitas se juntavam para festejar aquela despedida lá do Egito, acompanhando Moisés. Na primeira, ele participa das bodas e as abençoa, empresta significação e responsabilidade ao matrimônio. Ali, confere apoio, distende compreensão, começa a doar, adoçando a esperança de todos. Olha que coisa linda! O casamento, a importância que é dado ao matrimônio, a presença dele e depois o ato que ele realizou nesse casamento. Aqui, o dever é cruz de devoção. Na outra, ele dá-se à humanidade em sacrifício da própria vida, sorvendo vinagre e fel no madeiro da agonia. Essa é a cruz da renúncia, da abnegação. Seus feitos são lições de inconfundível beleza e sabedoria. Então, todos os acontecimentos que mediaram a vivência de Jesus junto com os seus discípulos e com a comunidade foi sempre uma história de doação constante, de renovação de sonhos, de fantasias, de coisas que tocaram a alma das criaturas, fazendo com que muitas delas se doassem totalmente por amor a Ele. É interessante ver como eles perderam, por amor a Jesus, o temor da desencarnação, o temor dos sacrifícios, porque muitos foram amarrados em postes e colocaram fogo nos seus corpos, outros foram perseguidos pelos animais ferozes nos circos, e tantos outros passaram por sofrimentos terríveis que hoje a gente nem sonha em passar por amor a Deus. Mas naquela época, com a presença de Jesus, o governador do planeta, tudo era possível no tocante o coração dos homens, das criaturas em si. A voz dele era a serenidade tocando as almas. O olhar dele era o convite à devoção, a devoção real, verdadeira. E os seus ensinos eram um manancial de luz naquelas almas, dando a eles a coragem de enfrentar e afrontar todo e qualquer sofrimento por amor a Ele, dando um testemunho real, verdadeiro, para nós da atualidade, que não pensamos em sacrifícios e não temos ainda uma certeza do nosso amor à divindade. Então, recordá-lo, trazer de volta, como Dona Amélia Rodrigues faz nessas obras notáveis que hoje pegamos quando voltar a primavera. Quando voltar a primavera da nossa consciência junto a Jesus, então a nossa vida se renovará também. Não mais temor da morte, não mais temor ao sofrimento, apenas o desejo de demonstrar a nossa fé, que já começa a ser do tamanho de um grão de mostarda. Até breve.